Este período de férias e também no período do verão. O doutor Mário Celso Schmidt, médico pediatra, está com a gente aqui para levar informações à nossa audiência. Doutor, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Rádio Taberá. É um prazer sempre voltar aqui, Jorge, para a gente conversar a respeito da saúde infantil. Muito obrigado pela chamada, e você já sabe que quando você chama eu venho aqui. Isso é muito importante. Doutor, nesse período de verão, as temperaturas devem começar a subir agora, e também de férias, né? Quais são as principais orientações para os pais em relação à saúde das crianças? Tem muita orientação, Jorge. Primeiro, vamos tentar definir o que é férias, né? Férias é um período de descanso para professor e para aluno, né? Eu acho que é mais para o professor, né? O aluno descansa na escola, mas não vai descansar em casa, né? Não, mas não é assim, né? Porque, na verdade, há um conceito assim que a criança não aprende só na escola. A criança aprende o tempo todo, né? A criança aprende com o pai, com o tio, com o avô, com a mãe, com o irmão e com o professor na escola. O problema da escola, problema não, né? Mas a dinâmica da escola é um programa de educação. Ele tem que estudar matemática, português, física, química e vai por aí a conversa. Sim, mas tem coisas que ele não aprende na escola, ele aprende em casa. Então, as férias também servem para isso. É uma época de um descanso para o corpo e para a mente, mas de uma interação muito maior com a família. Claro, resta saber se a família vai ter férias junto com o filho, nas férias do filho. Isso seria uma coisa muito interessante, né? Então, quais são os riscos da criança com férias? Ele está fora da escola. Então, ele está mais solto, mais liberto. E daí, dependendo da criatividade do menino ou da menina, ele vai aprontar coisas. Ele vai brincar, ele vai jogar futebol, ele vai nadar no rio, ele vai inventar coisas. Então, tem que ter uma vigilância maior com respeito aos traumas, os acidentes, as quedas, as queimaduras, e vai por aí a conversa, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. E, claro, o ideal seria o quê? Criança de férias, pai e mãe de férias. Esse que seria o ideal. Para quê? Para ensinar para o filho, para ter interação maior com a criança, para passear, para visitar museu, visitar a prefeitura em Blumenau, para visitar o hospital, o posto de saúde, onde talvez a criança nem vá, nem sabe como é que é aquilo, como é que funciona aquilo. Entende? Ensinar a criança as coisas do dia a dia da população como um todo. Andar de ônibus, né, doutor? Para quem não anda, né? Isso mesmo, isso mesmo. Como se comportar no trânsito. Por que tem que atravessar só na faixa e quando a luz está vermelha? Ensinar, né? E muitas vezes não precisa o pai dizer assim, vem cá, o pai vai te ensinar uma coisa aqui agora. Isso muitas vezes não funciona. Como é que funciona a criança? Ela fica observando. Como é que o pai se comporta? Se o pai fura sinal, ele acha que furar sinal é legal. Se a mãe atravessa fora da faixa, ele aprende que atravessar fora da faixa é uma boa. Então, nós adultos, pais, temos que prestar muita atenção como a gente está indiretamente ensinando o nosso filho, né? Com relação a doenças, doutor, o que é mais comum nessa época do ano? As chamadas viroses? Pois é, Jorge. Porque tudo é virose agora, né? Porque isso confunde também os pais, porque tudo é virose. Vai no médico, é virose. Se tem febre, é virose. Se tem diarreia, é virose. Se vomitou, é virose. Tudo virose. Isso não está muito correto, né? Quando ele está com vômito, diarreia e febre, ele está com uma gastroenterite. Esse é o nome. A gastroenterite pode ser provocada por vírus, sim, mas também por bactéria, por intoxicação alimentar. Tem várias causas da tal da virose. E o grande remédio da diarreia e do vômito da criança é o soro caseiro. Baratinho, não custa nada. Água, sal e açúcar. Posso até dizer a fórmula aqui, Jorge. 1 litro de água, uma colher de chá de sal de cozinha, uma colher de sopa de açúcar, mistura bem e dá para o menino. Se o menino fica meio azedo, não quer tomar aquilo que é ruim, bota umas gotinhas de laranja ou de limão, diz para ele que é uma limonadinha e ele vai tomar.
E isso mantém ele hidratado, porque o grande drama da diarreia é desnutrir o nenê e deixar ele desidratado. Se ele toma o soro, ele não se desidrata, em tese, e ele acaba melhorando. Porque uma boa diarreia é 5 dias, 7 dias de diarreia, às vezes. Tem que manter o nenê hidratado e ele tem que comer normal. Comida normal. Não adianta fazer dieta para diarreia, porque o menino não vai comer isso e aí vai ser pior. É preferível ele comer normalmente como ele está acostumado a comer. Isso é a história natural de uma diarreia, que chama de virose e que às vezes não é virose. Isso acontece muito com quem vai para o litoral, né? Acontece muito da gente ouvir falar de que as pessoas foram para o litoral, ou a água, ou alguma coisa não deu certo. E bobear, a família toda fica com a tal Sem dúvida. da virose, né? Sem dúvida. Quais são os cuidados que a gente tem, né? Quando muda desse ambiente, né? Sai daqui, vai para o litoral, um ambiente diferenciado, tal. Alimentação, muitas vezes a gente muda a alimentação nessa época do ano também, diferenciada, né? Para que não passamos por isso junto com as crianças, né? Sim. O problema todo é o cuidado higiênico, né? É aquela história assim, né? O pessoal vai para a praia. Acho que a gente tá de férias, fica um pouquinho mais relaxado nesse Isso, ponto. tira Né? a camisa, bota a bermuda, tudo pode. Aí tudo pode. Bem lembrado, doutor. Tudo pode. Então vai comer em local não muito adequado, né? Eu sempre digo assim, eu vou na padaria comprar pão. Quem vende o pão é quem está no caixa, mexendo em dinheiro, esse pão eu não posso comprar. Esse pão está contaminado, não tem coisa mais contaminada que o dinheiro. Então, olhar bem o ambiente onde você vai se alimentar. Restaurante entupido de gente, às vezes não dá nem tempo de lavar a louça, né? Estou falando meio estranho aqui, porque quem me escuta, dono de restaurante, vai dizer que eu estou mentiroso, mas o volume de gente é enorme, às vezes não dá nem tempo de lavar a louça direito. Então, um come em cima da comida do outro e vai ter problema. Vai ter problema. E o grande mal, de fato, é assim, tudo pode. Tudo pode. As pessoas, às vezes, não se protegem como se estivessem em casa, né? Então, na praia, aquela história. Botou bermuda, tudo pode. Aí vira festa. Passa o ano todo regrado, né? Na regrinha, né? E quando pega as férias... Fica doente. Aí não tem graça, né? Aí não tem graça. É triste, né? Vamos continuar falando do verão, das férias. Doutor, muita gente tem piscina em casa, ou adquire, né? Aquelas piscinas de armar em casa. E a gente teve a infeliz notícia de um levantamento do Corpo de Bombeiros que em uma semana 3 crianças morreram por afogamento em ambientes familiares, né? Uma em uma lagoa no sítio da avó, outra na piscina da casa da vizinha, que a criança fugiu de casa, avançou no vizinho e acabou se afogando, e outra numa banheira em casa. Toda a atenção do mundo, né? Com água e crianças, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Se tem piscina, a piscina tem que estar cercada. Existe uma regra do Corpo de Bombeiros de como se faz a cerca em volta de uma piscina, né? Se a criança vai para a piscina ou vai para a lagoa, ou sei lá onde tem água, tem que ter alguém vigiando. A criança tem que aprender que quando vai para a piscina, ou para a lagoa, ou para a praia, ela tem que botar boia salva-vida. Boia salva-vida. Enfim, é aquela história que eu falei desde o começo. O pai ensina, a mãe ensina. E não vamos nem comentar, né? Perder um filho afogado deve ser uma tristeza. É uma tragédia brutal. familiar. Tragédia familiar, né? Então, todo cuidado é pouco. E a criança é curiosa por natureza. A criança é curiosa por natureza. E ama a água por natureza Sim. também, né? E tem outra coisa muito interessante. Os pais pegam assim, um menino de 2 aninhos, vai botar na piscina para aprender a nadar para não se afogar. Isso é uma ilusão total. Primeiro que o menino de 2 anos não aprende a nadar direito, né? Segundo, como é que é o comportamento de uma criança na piscina, Jorge? Imagina a criança correndo em volta da piscina, não é isso? Isso. Eles correm em volta da piscina. Ele cai, bate a cabeça, perde o sentido, cai na água e morreu afogado porque bateu a cabeça, porque estava correndo. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco de criança em volta de piscina, na praia, no rio, onde tem água, enfim. Porque ela pode se afogar. E isso não é muito raro, infelizmente não é muito raro.
Não perder as crianças na praia, doutor. A gente sabe que nessa época do ano as praias ficam lotadas, né? Há muita gente. E num piscar de olho, a gente não acha mais onde estão as crianças, né? É complicado, né? Hoje já tem um modo interessante de identificar as crianças, né? Vai para a praia com a pulseira com o nome Isso. e o endereço e o telefone do pai. Lembrando sempre que essa pulseira está disponível em todos os postos de guarda-vidas que tem Isso nas mesmo, praias de isso todo o mesmo. estado. Fazer isso mesmo, né? Porque assim, se a minha criança teve algum mal que chama acidente, e na verdade não é acidente, chama-se injúria física, e se o meu filho tem uma injúria física, infelizmente, no final da história, o culpado sempre sou eu, né? Que é o pai ou a mãe. Então há que se proteger. Mas é uma coisa que tem que ser feita assim naturalmente. Não pode ser assim no castigo, botar pulseira porque não sei o que quer dizer. Não, não, não. Bota a pulseira porque ficou bonita a pulseira. É a moda agora. Fazer a coisa de modo lúdico, de brincadeira. E isso vai ensinando a criança. Às vezes, quando você dá uma ordem ríspida, a criança se rebela contra isso. Quando você dá uma ordem numa boa, na brincadeira, a criança guarda. Na tua idade, Jorge, tu lembra de coisa lá de trás que o teu pai e tua mãe fez que te marcou e ficou legal. E tem coisa que tu esquece. Tu apaga, a mente apaga. Coisa que tu não gosta, tu apaga. Então tem que fazer a criança gostar daquilo que está sendo feito. Isso é função de pai e de mãe, sem dúvida, né? Exato. A alimentação, doutor, nessa época do ano de férias, é muito comum a gente se libertar um pouco de algumas regras, como a gente já falou. A alimentação é uma delas, né? Por exemplo, horário para almoçar, horário para tomar café. Tá todo mundo livre, dorme até mais tarde. Mas a gente tem crianças, né? E tem alguns tipos de alimento, principalmente no verão, né, quando é muito quente, que precisa ser evitado. Qual é o tamanho da nossa preocupação com a alimentação das crianças e também manter a rotina de horário? Na verdade, no verão, mais líquido é o ideal, né? Mas existe uma frase interessante que eu li há pouco tempo, que mesmo nas férias, as obrigações não deixam de existir. Os afazeres não deixam de existir. Hora do banho é hora do banho, hora do almoço é hora do almoço, antes do almoço lavar a mão. Essas coisas, que é o dia a dia, mesmo nas férias, mesmo na praia, elas devem ser mantidas. Claro, criança que acorda às 6h30 para ir para a escola. Não, nas férias vai acordar às 7h30. Coisas desse tipo assim. O almoço tem que ser às 11h30 porque a mãe tem que trabalhar. Não, nas férias, se a mãe também está de férias, o almoço pode ser um pouquinho mais tarde. A gente pode ser um pouco flexível nisso. Mas a ordem é a ordem. O sapato não pode ficar jogado no chão. Tem que ser guardado. A louça, dependendo da idade da criança, já pode ajudar a lavar a louça, a enxugar a louça. Essas tarefas domésticas, a gente pode e deve ensinar para as crianças para elas valorizarem as coisas, né? É muito importante, né? A rotina, então, deve ser mantida. Mais ou menos mantida. Com flexibilidade, mas não fugir muito dela. As férias servem também para manter o status quo, que a gente chama, o dia a dia, e acrescentar mais coisas para a criança aprender que não aprende na escola, aprende em casa. E depois levar para a escola o que ela aprendeu em casa. É muito interessante isso é muito bom. A viagem, doutor, imagina o carro lotado, socado de coisas, né? E a criança aí no meio, né? Vamos embora. E uma viagem muito longa com temperatura muito alta. Isso pode prejudicar a saúde da criança? Claro que sim, né? E eu tenho dito no consultório, Jorge, a turma me chama assim que... tu acha que eu estou ficando meio velho mesmo? Acho que estou, né? Assim, não é mais época de pegar o carro e ir na 101, né? Não é mais ainda mais disso, hoje em dia, com todos esses congestionamentos. É uma loucura, né? Um desrespeito total. Você corre risco mesmo, né? Você corre risco. Eu tenho um carrinho pequenininho, eu tenho um Fiat 500. Eu não viajo com ele, não. Se tiver que ir a Curitiba ou a Florianópolis, eu vou ali na Localiza, alugo um carro grande, me dá um carro grande. Coisa grande eu quero. Porque se eventualmente acontecer alguma coisa, eu imagino, posso estar iludido,
Eu imagino que estou mais protegido do que no meu carrinho pequeno. Então eu até brinco assim, meu carrinho pequeno, quando está na estrada, passa uma jamanta, ele fica com medo, ele treme todo. É inseguro. O trânsito está muito inseguro, as pessoas estão muito irritadas, muito neurotizadas. É pressa, é pressa, é pressa, não respeita ninguém. Não sei se é época de, nas férias, pegar um menino, a menina, botar no carro e viajar para Passo Fundo, sei lá para onde. Eu não faria isso. De qualquer modo, vai ter férias, vamos viajar e está acabado, doutor Mário. Cala a boca. Tá bom. Fez revisão do carro? O carro tem dia, os pneus estão em ordem, o freio está bom? Tá certo o carro? Tá bom. Onde é que vai o menino sentar? Dependendo da idade, é no banco de trás. Com cinto de segurança e com assento adequado para a idade dele. Isso mesmo. Como é que eu vou viajar? Eu vou na hora mais tranquila do dia, imagino. É só olhar na internet, hoje é fácil. Sim. Que hora que está o tráfego mais intenso, quem está menos intenso, no menos intenso é que eu vou viajar. Temperatura mais adequada também, né, doutor? Programar a viagem. Nós vamos até Porto Alegre. Então, quem sabe a gente vai até Floripa, almoça em Floripa, depois vai até Criciúma, sei lá, se a geografia é essa. A gente vai por passos e passos para não se atropelar. Que hora que vai chegar? Não importa. O que importa é chegar, né? Isso tudo tinha que estar bem estabelecido para a gente ter férias em paz. Imagina férias e acidente de carro, gente machucada. É complicado, é muito complicado. Então, programar as férias acima de tudo, né? Ter cuidados e manter a rotina, né? Com algumas flexibilizações que são possíveis, mas não deixar de sair da rotina é fundamental. E nem tudo é virose, né? Não. Cuidar com isso, né? Porque nem tudo é virose. Doutor, recentemente a Unimed adquiriu o Hospital Santa Catarina, né? Certo. O que mudou na pediatria do Hospital Santa Catarina, doutor? Nós melhoramos a pediatria, Jorge, porque até era esperado, né? A Unimed é a cooperativa médica que comercializa plano de saúde e agora ela tem um hospital que já era um hospital acreditado internacionalmente, certificado pela ONA, então um hospital de padrão. A Unimed adquiriu esse hospital, graças ao bom Deus, eu poderia dizer, porque poderia ser outro plano de saúde que comprasse o Santa Catarina. Ele não estava à venda, mas ele estava num momento de existência dele que precisava de um aporte fora das possibilidades da comunidade evangélica, eu diria. Né? Ele chegou no momento que a comunidade evangélica tinha que disponibilizá-lo para a sociedade. E uma época eu participei da administração do hospital e dizia o presidente do conselho que se o hospital fosse negociado, teria que ser para a Unimed de Blumenau. Isso felizmente aconteceu e a pediatria melhorou. Nós temos agora uma seção, um setor novo no hospital, em que atende as crianças maiorzinhas que têm que ser internadas. Os recém-nascidos ficam num lugar separado dessas que internam. Uma seção nova, bonita. A seção foi inaugurada semana passada, com o nome do Dr. Maurici Nascimento. Que foi uma justa homenagem, né, doutor? Que o pediatra aqui, esse homem fez a pediatria dentro de Santa Catarina. E ele já estava trabalhando há 1 ano quando eu cheguei, e daí a gente assumiu aquilo lá, e hoje já tem vários pediatras lá, felizmente. E, então nós temos a UTI neonatal pediátrica, o setor de internação para crianças maiores e o setor de maternidade. É pequeno ainda, ele vai ter que ser avolumado. Existem conversas, histórias, programações da Unimed para um hospital materno-infantil em Blumenau, que, quiçá, aconteça o quanto antes melhor. Que seria ali na Vila Nova, né? É o que estão dizendo, eu não sei se eu tenho até autorização de falar isso, mas é o que se diz e é o que se propaga, e eu, pessoalmente, aposto nisso, porque, finalmente, Blumenau poderá ter uma maternidade, né? Antigamente, no passado, era Elsbeth Keller. Tem a maternidade do Santa Isabel, tem a maternidade do Santo Antônio, mas uma maternidade só, não tinha em Blumenau, nunca teve em Blumenau. Quem sabe agora vai ter. Né? Olha, que seria uma notícia maravilhosa. Pois né? então. E
Se a Unimed comprou o hospital, é lógico, a Unimed vende plano de saúde, vai querer vender mais plano de saúde, então o hospital vai melhorar mais ainda, tenho certeza, eu aposto nisso. Tomara, né, doutor? Doutor, crescimento de diagnósticos de autismo, isso é uma realidade ou é uma impressão que a gente tem porque se ouve muito falar em autismo? Estatisticamente, no mundo inteiro, o índice de criança que tem o transtorno do espectro autista, chama, né? Aumentou 4%. 4% no mundo inteiro. Não se sabe direito a causa disso ainda. Não se sabe direito se esse 4%, que número é esse? Porque, como você falou, volta e meia aparece criança com autismo, né? Existem diagnósticos um pouco equivocados de a criança ser taxada como transtorno do espectro autista e ela não é. Ela é uma criança diferente, simplesmente. Eu tenho outro exemplo daqui de um adulto que foi diagnosticado recentemente com transtorno do déficit de atenção e aprendizado, e é um avô. Ele é um avô. E ele tem isso. E ele, entre aspas, era um homem normal, como todo mundo foi, ou todo mundo é. A última notícia que eu tenho, pelo menos, através de publicações médicas, é que os japoneses já identificaram um ácido presente dentro do útero materno, durante a gestação, então, que pode lesar o cérebro dessas crianças e ser um dos motivos do transtorno do espectro autista. Isso é a novidade agora, do momento, já foi publicado isso, estão trabalhando isso. Não se sabe de onde é que vem esse problema, como que se trata isso, mas parece que é isso que está acontecendo. De qualquer maneira, o que é de notícia correta é 4% de aumento de transtorno do espectro autista no mundo inteiro. Isso chega a ser preocupante? Toda doença, Jorge, que a gente não tem diagnóstico correto, não tem a causa, a gente também não sabe, então, se não tem causa, como tratar. Então, isso preocupa. Claro que preocupa, como qualquer doença outra, né? Antigamente não tinha, deveria ter. Mas, antigamente, as famílias eram constituídas de 6 filhos, 8 filhos, 12 filhos. De repente, tinha um diferente no meio, que era o diferente. E ficava embora, por isso. né? E ficava por isso. Os irmãos ajudavam. Tem histórias e mais histórias de famílias que o irmão mais velho fez uma empresa, empregou o irmão mais novo porque era não muito inteligente. Tem essas histórias todas. E isso hoje já está sendo diagnosticado como transtornos e espectros diferentes. Mas não se sabe direito a causa e como tratar isso, né? Doutor, o que a gente nota também, ou pelo menos pela publicação, né? Porque muitas vezes a publicação hoje mais rápida, redes sociais e tudo mais, mostram uma evidência que talvez já era comum, mas a gente não percebia, né? Que é o caso de afogamentos de bebês com Sim. aleitamento materno. Em alguns casos, até que venha a óbito nesse caso. Isso também é preocupante, doutor? Apesar de todas as informações que se tem hoje em dia? É preocupante porque, às vezes, Jorge, assim, afogou com leite materno e foi a óbito a criança. A mãe morreu junto, né? Ah, sim. É um trauma pro resto da vida, sem dúvida nenhuma. Então, Né? assim, há que você ter um pouco de cuidado com esse tipo de diagnóstico, porque tem uma doença, entre aspas, chamada síndrome da morte súbita infantil, em que uma criança eventualmente falece, em determinado momento ela vai a óbito sem uma causa aparente. E não se sabe o que causa essa síndrome da morte súbita infantil, até hoje não se sabe. Se sabe assim, as mães que tiveram uma gestação conturbada, que tiveram que tomar muito remédio, as mães que fumam ou que consomem muita bebida alcoólica, os grandes prematuros, as crianças que nascem eventualmente com algum tipo de malformação, elas são mais sujeitas a esta síndrome de morte súbita infantil. Mas, a bem da verdade, não se sabe ao certo aquela criança que nasceu e que vai apresentar isso. Existe uma regra da Sociedade Brasileira de Pediatria, e isso é da Organização Mundial de Saúde também,
que os nenês pequenininhos devem dormir sempre de barriga para cima. Não devem dormir de barriga para baixo, porque estatisticamente os nenês que mais tiveram essa síndrome estavam dormindo de barriga para baixo. Então a regra hoje é nenê sempre de barriguinha para cima, com o berço mais erguido para ele ficar mais sentadinho. Então dormir no plano não, é semi-sentado de barriguinha para cima. São essas situações assim, né, que sempre chamam a atenção, né? Sim. Como eu digo, às vezes situações que já aconteciam, mas hoje são mais divulgadas, digamos, mais né, divulgação. pela comunicação, pelos avanços que tivemos na comunicação, né? Doutor, para fechar, qual o recado que fica para os pais nesta época, né, de férias, calor, verão, criançada em casa? Eu vi um meme esses dias que estava assim: prepare-se, as aulas vão parar. E uma mãe toda descabelada. Porque essa é boa, Jorge, porque a mãe não está em férias às vezes, né? Exatamente. Ou mesmo que ela deixou o trabalho dela para tirar férias, ela não tira férias, na verdade, né? No conceito de férias, né? Mas as férias, elas deveriam permitir um convívio maior, familiar, em que o pai tivesse tempo de jogar bola com o menino, de brincar com o menino, com a menina dele, né? Ensinar a andar de bicicleta, se comportar no trânsito, na piscina, na praia. Essas férias, acho que seriam interessantes para os pais, né? Uma convivência mais íntima em família, íntima, né? Isso. Ensinar para a criança, assim, as coisas que são, as coisas que podem, as coisas que não podem e as coisas que não precisam. Ensinar isso para as crianças. Isso é interessante, isso fica marcado para a vida. Enfim, as férias é um momento de descanso, na verdade, descanso da escola, descanso dos afazeres do dia a dia. As férias significam lazer, brincar, passear. Não precisa viajar. Eu posso ir passear ali na Vila Itopava, né? Não preciso viajar. Ter novas experiências com as crianças, com os filhos. Isso marca. Eu falei há pouquinho, tem coisas que aconteceram na nossa infância. Eu já estou com 76. Lembro da minha mãe, quando eu tinha 5, 6 anos, ela fazendo alguma coisa que me marcou. E isso me ensinou. Os pais não podem deixar passar essa chance de ensinar coisa boa para os filhos, no conceito do pai, o que é coisa boa, porque isso fica marcado para o resto da vida. O resto da vida. O pai e a mãe ensinam muito mais do que a professora. Me perdoem as professoras. Elas ensinam a matemática, a física, a biologia. E o pai e a mãe ensinam comportamento e educação. Isso que é importante, né? Isso que é muito importante. Já finalizou, Jorge? Meu abraço a você, aos teus ouvintes. É um prazer sempre voltar aqui. E, como já falei, se você precisar, me chama que eu venho. Que bom, que bom. Obrigado, doutor Mário Celso Schmidt, médico pediatra, conversando com a gente sobre férias e verão e a saúde das crianças.